Olá! Muito bem, né? A gente chegou no fim. Eita, Jesus, foi forte o negócio. Amados e amadas, vocês que acompanharam os capítulos dos estudos do livro do Eclesiastes, eu finalmente estou conseguindo concluir o livro. É peleja, a gente sabe que para fazer a obra de Deus é difícil, a gente já está acostumado com toda essa peleja, né? Mas vamos lá, vamos para o capítulo 12 do livro do Eclesiastes. E você que ainda não assistiu os outros estudos, aqui tem uma playlist no nosso canal exclusiva com todos os capítulos do livro do Eclesiastes, que é o estudo que a gente fez. Amém? Aí ele começa assim, o epígrafe da minha Bíblia tem os conselhos diante da brevidade humana. Ele está finalizando o livro do Eclesiastes, tá? Ele está finalizando esse livro e ele chegou a muitas conclusões. A gente sabe que Salomão ele teve assim uma trajetória muito incrível nesse livro. Ele começou de um jeito, mas ele termina o livro totalmente diferente. A gente vai fazer a ponte de uns capítulos com a palavra do Senhor da Bíblia, como a gente está acostumado a fazer. Amém? Aí eu vou ler do capítulo de 1 ao 7 para a gente falar um pouquinho. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos aos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Antes se escureceram o sol, a luz, a lua e as estrelas se tornem a vir nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, os cessarem os moadores, e já por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos, quando olham pelas janelas, e as portas das ruas se fecham por causa do baixo ruído da moedura, e levantar a voz das aves, e todas as filhas das músicas se recurvarem. Como também quando teremos o que é alto, quando temeremos o que é alto, quando houver medo nas ruas e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e acabar o apetite, porque o homem se vai para sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pelas praças. Antes que quebre a cadeia da prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao povo, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é que ele tá falando aqui? Ele tá falando, ele já tá lá no finzinho da vida, ele já tá fazendo toda uma metáfora quando ele tá naquela idade boa, né? Que a gente já viveu muito, que a gente já viu muita coisa, que a gente já tem uma experiência muito grande, que a gente já não se liga para tanta coisa, que a gente já passou por tanta coisa. Quando os nossos cabelos já estão bem branquinhos, que a gente já pode se chamar, nós somos idosos, nós somos idosas, ou seja, a gente já passou por muita coisa, já viu Deus agir, traz a memória com mais facilidade, de uma certa forma, aquilo que nos dá esperança, ou seja, a gente já viu tanta guerra, já passou por tanta guerra, por tanta luta, estamos firmes e fortes, ainda com a nossa reserva de azeite. Aí a gente vai fazer um aponto com o capítulo 55, 6 de Isaías, quando ele diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Gente, vamos fazer uma oração, né? Antes eu esqueci, o Espírito Santo está me cobrando. Justo, soberano, eterno Deus, Pai das luzes, Pai da eternidade, meu Deus, eu consagro a Ti esse vídeo, que o Senhor possa, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus, abençoar, meu Pai, a quem vai ouvir, falar ao coração de cada um aquilo que o Teu povo precisa ouvir, e trazer esperança, meu Pai, ao coração do Teu povo. Louvo, glorifico, exalto o Teu nome. Eu não sei quem vai ouvir, meu Pai, e quantos vão alcançar, mas todos os quantos alcançarem esse vídeo, meu Deus, sejam abençoados pelo Teu poder e consolados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória. Então, aí o capítulo 55 do livro de Isaías, a epígrafe diz: no meu convite aos sedentos e famintos. Olha só. Aí lá no versículo 6 ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí a gente volta para o capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Chega um certo tempo que a gente não consegue fazer muita coisa. Nós somos limitados de uma certa forma. Para quem tem filhos, para quem é idosinho que já tem filho. Eu, por exemplo, quando eu tinha a minha mamãe era viva, eu tinha um certo cuidado com ela, tá entendendo? Ou seja, depois de uma certa idade, ela já não ia mais pro banco só, ela já não recebia dinheiro só. Eu que já cuidava dessas coisas porque eu tinha medo. E a partir do momento que ela ficou doente,
ela veio totalmente para os meus cuidados. E aí foi aquele processo. Então a gente se limita. Então quando a palavra do Senhor diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, é porque vai chegar um momento que você não vai ter como buscar. Então assim, você precisa de reservas, você precisa estar próximo a Deus, você precisa gastar o seu tempo e investir o seu dinheiro naquilo que é pão. Ou seja, quando a palavra do Senhor diz que a gente precisa não gastar o nosso dinheiro naquilo que é pão. Ou seja, investir o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa força em prol do Evangelho. Então, tudo que a gente pode fazer em prol do Evangelho, a gente deve fazer, porque aí a gente vai acumulando nossas reservas, a gente vai construindo a nossa casa eterna. Porque vai chegar um tempo que a gente vai ficar cansado, não vai poder ter força para andar, vai ficar difícil para mastigar, o ouvido, a gente vai se incomodar com qualquer barulhinho, poxa, tá doendo, a cabeça vai doer com mais facilidade porque tá doendo, porque a gente chegou naquela idade boa em que a vida ela já tá se preparando para virar vida eterna. E essa é a melhor fase das nossas vidas, é a melhor idade que nós temos. Se bem que a gente pode partir a qualquer momento. Mas para quem tem a graça divina, a bênção divina de conseguir viver durante um bom tempo e pegar aqueles cabelinhos brancos e servir de exemplos. Aqui no nosso grupo a gente tem várias menininhas com os cabelinhos brancos, né? Que serve de exemplo para a gente. A irmã Josefa é um amor de pessoa e ela serve de exemplo para a gente. Então, assim, fica com aquela dificuldade de buscar. Então, a gente precisa, nesse momento, trazer a memória que nos traz esperança. A gente precisa, nesse momento, buscar as nossas reservas, consumir, de uma certa forma, as nossas reservas. Aí a gente vê que enquanto a gente pode achar. Então, enquanto a gente pode achar, enquanto a gente pode achar Igreja Aberta a gente foi, enquanto a gente pôde achar ciclo de oração a gente foi, enquanto a gente pôde achar vigília a gente foi, enquanto a gente pôde achar consagração a gente foi também, enquanto a gente pôde achar reunião dos grupos familiares nós fomos também, e chegou um determinado momento na pandemia que a gente teve que ficar isolado, ficar longe de tudo, ficar longe de todo, teve que se reinventar, e a gente não pôde achar a porta aberta. Então, ou seja, a gente tem que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, isso é fundamental. Então, enquanto você puder fazer a obra do Senhor, faça. Enquanto você puder entregar uma literatura, entregue. Enquanto você puder fazer uma oração por alguém, faça. Enquanto você puder jejuar por alguém, jejue. Enquanto você pode achar as forças, enquanto você pode achar graça, enquanto você pode achar, busca, porque vai chegar um momento que fica difícil e a gente vai estar se preparando para a nossa morada eterna, para a nossa casa eterna, como ele diz bem aqui. Aí a gente vai, a carne volta para a terra como era, porque nós somos gerados do pó, e o espírito vai voltar para Deus, quem deu. Aleluia, glória a Deus. Então, enquanto a gente puder viver, enquanto tiver fôlego de vida nos nossos corações, na nossa mente, vamos louvar, vamos buscar, vamos adorar. Porque chega um determinado tempo que a gente fica limitado, que a gente fica adoecido, que a gente fica doente, que a gente fica retido, detido. E infelizmente fica complicado e difícil para buscar o Senhor dos Exércitos. Mas mesmo assim nós devemos manter-nos firme e forte. Amém? Aí ele completa, diz, vaidade das vaidades. Tudo, diz o pregador, ou seja, para ele tudo é vaidade. Ou seja, nada, lembra que a gente bateu muito nos versículos que ele simplesmente estava desencantado, ele estava desiludido, porque ele viu que nada prestava na realidade, nada era útil. O que ele estava, quando ele diz que tudo é vaidade, ele está querendo buscar o que é útil, o que realmente vale a pena. Aí ele completa o capítulo 12 do livro de Eclesiastes dizendo o que vale a pena. A gente vai chegar lá. Aí quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou o povo sabedoria. E atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. Ele está dizendo isso porque Salomão também é o autor do livro de Provérbios, tá? Ele escreveu 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e o próximo, que é Cantares de Salomão. Tá certo, gente? Então, assim, ele foi o homem mais sábio do mundo, essa sabedoria foi dada por Deus, então ele compôs realmente muito provérbio. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, mas cada versículo do livro de Provérbios é um ensinamento para a vida. Cada versículo do livro de Provérbios você tira um ensinamento poderoso. Então, assim, foi muito útil. Então ele compôs muitos provérbios. Aí ele continua, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com retidão as palavras de verdade. Ou seja,
aquilo que ele pôde fazer, ele fez. É isso que ele está dizendo. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres nas congregações, nos quais foram dadas pelo único pastor. Aí ele está dizendo o seguinte, ou seja, quando a gente prega, né, quando a construção está bem feita, né, o negócio está bem construído, ou seja, nós... Olha só com a gente. Nós estamos bem guardados. Aí a gente vai fazer um link, ou seja, a gente se sente firmeza, né? Quando vai entrar num lugar bom. Aí eu vou lá para João 10, né? Quando Jesus está falando do bom pastor. Ou seja, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome das ovelhas e traz para fora. E quando tira as ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. De modo algum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam, porque dizia, e tomou Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Ou seja, quando ele diz aqui que todos os ensinamentos, esses ensinamentos que edificam, esses ensinamentos que nos fortalecem, esses ensinamentos que causam paz ao nosso coração, que a gente sabe onde buscar. Quando a gente está no meio de uma adversidade, a gente lembra daquela palavra, eita, leva meus olhos a um monte, de onde virá o meu socorro veio do Senhor. Tudo isso foi dado por um único pastor, que é Jesus, que é o Espírito Santo quem ajudou os homens a escrever a Bíblia. Então, todos foram dados por um único pastor. Então, ele escreveu muitos provérbios, mas a sabedoria dele veio de um único pastor. Quem é o nosso único pastor? Jesus. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Aí é o que ele diz em João 10. Eu sou a porta das ovelhas, ou seja, não passa nada por mim. Tudo que vai chegar até você tem que passar por mim. Aleluia, glória a Deus. Tem que pedir permissão para entrar. Mas eu sou um bom pastor e quando eu chamo você para algum canto, eu te guio, eu te levo. Aleluia, glória a Deus. Eu que te mostro, eu que digo para você como você deve prosseguir. Mas a um estranho não ouvir minha voz. Então a gente tem que buscar. Aí volta para os primeiros capítulos, os primeiros versículos do livro do Eclesiastes. Quando ele diz, buscai. Quando ele falou e eu fiz o link, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então a gente tem que buscar intimidade com Deus enquanto a gente pode buscar essa intimidade com Deus, para que a gente fique firme e reconheça a voz do nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus. Amém? Aí aqui no versículo 12 é o ponto-chave da fechação desse capítulo, tá entendendo? Ele fecha o capítulo e ele fecha o livro. Lembra que a gente falou que ele dizia que tudo era, sempre falou, tudo é vaidade, é a vaidade das vaidades. Ele chega depois de toda a reflexão que ele fez nos 11 capítulos do livro do Eclesiastes, ele chega justamente nessa conclusão aqui. Demais disto, meu filho, presta atenção, não há limites para fazer livros, e o muito estudo é o enfado da carne. Aí ele chega no versículo 3 e diz, de tudo que se tem ouvidos, o fim é, teme a Deus e guarda teus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Ou seja, ele fecha o livro inteiro nesse capítulo, nesse versículo aqui, no 13. De tudo que tem ouvidos, o fim é, teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Aí ele chega e diz, quando ele diz que tudo é enfado, tudo é vaidade, no versículo 2, ele faz o seguinte, ele diz, demais, meu filho, preste atenção, não há limite para fazer livros, e o muito estudado da carne é enfado. Aí vamos voltar lá no capítulo 1 do livro do Eclesiastes, lá no versículo 15, que ele diz o seguinte, aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que se falta não se pode calcular. Ou seja, ele faz como se fosse um círculo, que ele diz, o que é torto a gente não pode endireitar, e aquilo que falta não pode consertar. Ou seja, aí aqui ele diz o seguinte, não há limite para você fazer livros, mas o muito estudar da carne é enfado. Ou seja, você pode estudar várias maneiras de consertar aquilo que é torto, mas você não vai endireitar aquilo que está torto,
Porque isso não é trabalho seu, isso é trabalho do Espírito Santo. É ele que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. Aí é quando ele diz, e aquilo que falta não se pode calcular. Aí quando ele diz, muito estudar o enfado da carne. Tá entendendo? Ou seja, o que falta numa pessoa, quando a gente, por exemplo, tem uma noção de felicidade. Eu tenho uma noção de felicidade. Uma vez me perguntaram, Annalise, você é feliz? Eu fiz, sim, eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho tudo que Deus, que um dia eu sonhei na minha vida ter. E eu vejo, principalmente, quando muitas pessoas disseram que eu não ia ser feliz, que eu não ia sair do estado que eu estava, que eu não ia ter família, que eu não ia ter nada, Jesus veio e provou que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Então, o que foi que ele fez? Transformou a minha sorte transformou a minha dor, o meu pranto em felicidade. Ou seja, me deu marido, me deu casa, me deu uma família. Ou seja, Jesus ele foi lá e acalentou meu coração. Mas tem gente que tem tudo isso e tem muitas vezes, tem mais do que a gente. Tem uma casa mais bonita, tem um carro para andar, tem muito dinheiro na conta, mas falta alguma coisa. E é justamente isso que ele diz no versículo 15 do capítulo 1. Aquilo que se falta não se sabe calcular. Porque o vazio da nossa alma, só Deus ele preenche. Então muitas pessoas querem preencher esse vazio, aquilo que falta nela, que ela não está sabendo calcular, que não se pode calcular, porque você não pode calcular o tamanho da tristeza de alguém, da mesma forma que você também não pode calcular o tamanho da felicidade. Eu só posso dizer, eu sou muito feliz, eu estou muito alegre, eu estou muito triste, eu estou extremamente triste. Aí daí eu relato o motivo da minha tristeza, você olha e faz, poxa, que besteira, ela tá triste por conta disso? Por quê? Aquilo que se falta não se pode calcular. Tá entendendo? Então ele fecha tudo isso e dizendo que você pode estudar muito, você pode fazer muito, mas você é limitado. Você é limitado. E tem coisas que só o Deus soberano, ele pode. Aliás, só Deus pode fazer, pode entender o homem em toda a sua plenitude, em todos os seus questionamentos, em todas as suas reflexões. Só Deus ele pode entender a gente de forma completa. Aí é quando ele fecha e diz, o fim de tudo é este. Tudo que tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Olha só o que Salomão diz. Ele fecha todo o livro e dizendo que tudo é vaidade das vaidades. Mas qual é o fim? O fim é o temor. Aí ele não escreveu o provérbio? A gente vai lá no livro de Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? A vida cristã, ela é uma questão de atitude, igreja. A vida cristã é uma questão de atitude. Quando a gente se coloca na posição de servos do Senhor, devemos aprender a separar bons medos e maus medos. A palavra do Senhor tem 364 citações escritas dizendo não temas. Mas como não temer? O que é temer a Deus e temer a Deus ao mesmo tempo? Como é que a gente não vai temer e vai temer a Deus ao mesmo tempo? Usando sabedoria. Quando nós usamos sabedoria para entender o que é temer a Deus, sabemos que devemos temer o mal. Nós temos um alerta dentro de nós, a emoção do medo. E Satanás, ele tenta sabotar essa emoção, aprisionando a gente com distorções da realidade, sendo pânico, terror, desânimo, nervosismo, muitas outras coisas que acontecem toda vez que nós cedemos a esses pensamentos, que nós cedemos aos pensamentos do medo. Nós desviamos os nossos olhos do Senhor. E por isso ocorre toda vez que nós tentamos resolver os problemas com as nossas próprias forças. Tá entendendo? Então, temer a Deus, mas o que é temer? Temer a Deus é adorá-lo como único Deus, não é ter medo, ficar apavorado, ficar aterrorizado, não. Isso é ter medo, não é temer a Deus. E esse ter medo, esse pânico, isso é o inimigo das nossas almas que quer colocar nas nossas vidas. Mas temer a Deus é adorá-lo como único Deus, é adotar uma atitude de santidade e pureza, é ser fiel a Ele, tá entendendo? Com atitudes positivas, é se desviar do mal, tá entendendo? É ter uma vida de sabedoria, é praticar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Salmo 111, 10, tá lá escrito. É a gente se desviar do mal. Amém? Ou seja, e como é que a gente vai buscar esse temor, Annalise? Como é que a gente adquire temor? A gente coloca o Senhor nos nossos corações, pedindo a Ele em oração. Senhor, nos dá um coração puro.
Une o nosso coração, Salmos 86, 11. Une nosso coração ao temor do teu nome. Quando a gente pede a Deus, quando a gente começa a adorar, a buscar a Deus como o único Deus, como o único soberano Deus. Quando a gente vai buscar uma vida de santidade, uma vida de santificação, aí a gente teme a Deus, a gente não tem medo, pânico de Deus. A gente tem temor, a gente tem reverência, tem adoração, buscar uma vida de santidade, buscar uma vida de santificação. Ou seja, buscar essa comunhão com Deus. É isso que o sábio Salomão está dizendo. A gente deve buscar uma comunhão com Deus. A gente deve buscar uma intimidade com Deus. A gente deve pedir a Deus, como o salmista Davi pediu: une meu coração ao temor do teu nome. Salmos 86, é um salmo belíssimo, igreja. Amém? Então o Espírito Santo, ele leva a gente a adorar a Deus dessa forma. E é esse o fim que ele chegou, que tudo é vaidade, mas o que faz sentido na vida? A comunhão, a intimidade, o temor do Senhor é o que faz verdadeiramente sentido nas nossas vidas, amém? Olha só, aí ele fecha no versículo 14, que ele diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, tudo que está encoberto, seja bom, seja mal, ponto. Aí ele encerra o livro. Certo? Aí ele diz que porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É forte isso, gente. Aí para onde é que a gente vai? A gente vai lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 12. E diz o seguinte: eu vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Olha só, gente, vê que forte. Salomão encerra Eclesiastes dizendo que Deus trará juízo. Deixa eu voltar lá. Amém? Que Deus, ele trará a juízo todas as nossas obras. Aí o apóstolo João, quando ele está recebendo do Senhor a revelação do livro do Apocalipse, ele diz justamente isso. Que Deus, ele viu os mortos, grandes e pequenos, porque naquele grande dia não vai ter aquele povo que tem muito dinheiro, pouco dinheiro, aquele pobrezinho favelado. Lembra da história do rico e o Lázaro? Não, vai estar todo mundo em pé diante do trono branco, vai estar todo mundo em pé diante de Deus, vai estar todo mundo lá, seja muito dinheiro, seja presidente, seja rei, seja rainha, seja quem for, vai estar todo mundo lá. Aí quando ele diz que eram abertos os livros e o livro da vida, que livros são esses? São os outros livros. É o nosso livro de crônicas, é o meu livro de crônicas. Eu já preguei isso. É como se Deus chegasse para você e dissesse o seguinte: ô Analice, porque Deus ele vai chamar a gente pelo nome, tá? Ele chama pelo nome, não vai chamar pelo título. Ah, pastora fulana. Ah, pastor fulano. Ah, diácono cicrano. Não, é pelo nome. Ô Analice. Eu não tenho título nenhum não, tá, gente? Graças a Deus. Eu corro dessas coisas. Ô Analice, o que você fez com aquilo que eu te dei? Tá tudo escrito no nosso livro. E é esse livro que vai ser aberto naquele grande dia. E tudo que a irmã Analice fez de bom e de mal vai sim a juízo de Jeová. Ai, gente, isso dá um temor dentro do meu coração. Confesso aos irmãos tanta coisa que eu fiz que eu me arrependo e que eu não queria ter feito. E que eu busco diante do Senhor dos Exércitos a minha fidelidade para com Ele, para permanecer no caminho dEle, firme nas promessas do Senhor. Chega a dar assim uma emoção forte, assim, um certo... Não é que... É um certo receio. E aí entra aquele medo, né? A nossa emoção do medo. Jesus, poxa... É ele dizer: o que é que você fez com aquilo que eu te dei? Ah, irmã, mas eu não tenho cargo nenhum, eu não tenho título nenhum. Mas ele não está falando disso. Ele está falando o que você fez com aquilo que ele te deu. E o que você fez com a saúde que ele te deu? O que você fez com o corpo que ele te deu? O que você fez com a família que ele te deu? O que você fez com a sabedoria que ele te deu? O que você fez com tudo aquilo que Deus te deu? Será que você pisou? Será que você humilhou? Será que você jogou fora? Eu tô lembrando de um fato que aconteceu agora há pouco comigo e meu esposo. Eu disse: não, amor, misericórdia, tá repreendido isso aí. Tá entendendo? Será que a gente fez com aquilo que Deus, ele nos deu? Tudo isso vai vir a juízo, tudo isso vai ser
vai estar nos nossos livros de crônica. Tá vendo? Hoje é o que? Hoje é 3 de outubro, é quase 9 horas da noite, eu acho que é mais de 9 horas, nem sei mais, igreja. E a irmã Analice, ela estava fazendo o quê? O que ela fez com aquilo que Deus deu a ela? Ou seja, a irmã Analice tem acesso à internet, a irmã Analice tem um celular, a irmã Analice consegue passar um estudo, então ela estava fazendo um estudo para edificar as pessoas. Então, o que a irmã Analice fez mais? E durante o dia, sem ninguém ver, o que a irmã Analice fez? O que a irmã Analice falou? O que a irmã Analice pensou? O que a irmã Analice fez? Tudo isso do dia 3 de outubro de 2022. Está lá escrito no nosso livro de crônicas. Mas também sabe o que está escrito lá naquele livro das crônicas? Todos os nossos choros, todas as nossas lamentações, todas as nossas aflições, aleluia, glória a Deus. Tudo aquilo, tanto de bom como de ruim, está escrito no nosso livro das crônicas. Está escrito lá naquele livro e nós seremos julgados. Tá entendendo? E o nome que não for achado, escrito no livro da vida, esse sim vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, igreja, vamos voltar lá no capítulo 55 de Isaías, verso 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Não vamos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Não vamos gastar os nossos investimentos, a nossa força. Gente, a gente tá tão chateado com tanta coisa que aconteceu, tem tanta gente frustrada. A gente tá saindo de tanta coisa ruim, né, que aconteceu, mas aí a gente precisa parar, a gente precisa pensar, refletir, a gente precisa buscar o nosso Consolador, que é o nosso amigo Espírito Santo, que está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Para que a gente fique firme nas promessas do Senhor, para que a gente se mantenha firme lá nas promessas do Senhor, porque Deus ele vai fazer grandes coisas na minha vida e na tua vida. Amém, amado? A gente finaliza o livro do Eclesiastes. Se o Espírito do Senhor permitir, tiver no negócio, a gente faz um novo estudo com vocês. Amém? Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe a todos vocês no nome santo do Senhor Jesus. E se vocês tiverem interesse e quiserem, vai lá na playlist que está lá salvo, Estudo do Eclesiastes, e Deus ele vai abençoar vocês de forma rica e poderosa. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.